mais um episódio de Casos de Família, Boku no Hero. E no programa de hoje, minha família é infernal, mas quem acabou se queimando sou eu. Bom, o episódio começa com um flashback, que é no momento do noivado forçado do Endeavor com a Rei. E a primeira impressão que o Endeavor teve com a Rei é que ela era uma mulher como o gelo. E o Endeavor sabia que era um casamento arranjado por individualidades para escolher uma esposa para fortalecer ainda mais a individualidade e passar adiante. E era o que ele desejava. Se a individualidade de chamas dele se misturasse com a habilidade de individualidade de gelo da família Ryumura, poderia gerar um herói que seria capaz de superar até o próprio All Might. Antigamente a família Ryumura tinha nome, mas agora tá passando por dificuldades. E com a posição e honra do número 2, a família do chefe, o chefe da família Ryumura, aceitou a proposta dele. Ela poderia ter recusado, mas ela sabia que era um casamento por individualidades. E ela disse que se tornaria esposa dele pelo bem da família dela. E ela vê flores e meio que o Endeavor pergunta: gosta de flores? E ela fala: sim, são muito bonitas. E a outra impressão que na verdade é a segunda grande impressão, é que ela era forte, mas se a tocasse, derreteria se for como gelo. E daí voltamos pro presente e o Endeavor pergunta pra Rei se ela está bem. E é claro que a Rei não estava nada bem. Por isso ela veio. Já que quem é que mais está sofrendo não é o Endeavor. E não foi só ele que viu aquele garoto. Enquanto isso, Toya / Dabi está bem queimado e nem senti nada. E ele fala que o Endeavor é o pai dele. E ele não morreria por umas coisas dessa. E mesmo que quisesse morrer, a posição como número 1 não permitiria. E está quase na hora dele aparecer em público. E ele não se esquece daquele rosto patético em breve. E ele mal possa esperar para ver de novo. E ele fala para toda a sua família para olharem para ele nas profundezas do inferno. E vemos sangue saindo do olho dele, mostrando que até as canais lacrimais, que são o que faz a gente chorar, meio que já foram queimados. Daí voltamos pro passado, onde meio que o Toyazinho: isso não é justo! Você disse que é o seu dia de folga! Por que você não quer dar individualidade comigo? E ele fala: eu já te disse várias vezes. E daí vemos ele com a sua esposa no hospital, onde o doutor fala: é um caso raro. Parece que ele tem aí dado mais força no fator individualidade de fogo. No entanto, o corpo dele parece ter dado mais características da mãe. Em outras palavras, o corpo mais resiste o frio do que o calor. Isso seria considerado um tabu nessa área de sociedade e eles deviam meio que parar com isso. E não deixar de jeito nenhum Toya usar sua individualidade. E o Endeavor inconscientemente: Toya, eu achei que você pudesse superar o All Might. Daí algum tempo se passa e vemos o Toya com a Fuyumi meio que vendo um noticiário que o All Might salvou 62 municípios. O Toya se pergunta pra Fuyumi do porquê que ele não pode fazer treinamento com individualidades mais. E meio que o Toya só se queimou um pouquinho treinando, que conhece seu corpo muito melhor do que ele, que é bem resistente. E a Fuyumi fala: mas fico preocupada se o Onitia se machucasse. Então meio que o Toya fala: meninas não entendem esse assunto. E meio que o Toya já se decidiu e quer superar meio que o All Might. E ele fala que ele que acendeu a chama nele. E percebam que meio que o cabelo do Toya vai mudando quanto o tempo passa, mostrando essa transição que meio que o corpo vai ficando cada vez mais frágil ao fogo do Dabi. O Ryu viu que o Toya meio que já sabe o que ele quer dos filhos deles. E meio que o Endeavor meio que fica pistola, já que não importa o quanto tempo passe, ele ganha mais uma queimadura. E ele fala que ele é um idiota que nem ele e só tem uma escolha pra fazê-lo parar. Ele fala que Toya não vai conseguir superar ele. E nisso a Rei só fica com medo. Daí o tempo passa e temos o nascimento do Natsu, deixando o Toya meio encucado. E o Endeavor cada vez mais obsessivo em superar o All Might. E vemos pela cara da Rei que ela não tá bem. E por fim, temos o nascimento do Show. E isso deixa o Toya meio que cada vez mais psicótico. Vemos que em um dia de neve meio que ele produziu chamas bem poderosas queimando e estava nevando, passando o dia treinando e meio que ele fala que ele vai conseguir superar o All Might. E ele vai chorando e você sente pena do Toya. E daí vemos o Endeavor brigando com o Toya, com queimaduras no braço. E ele pede pra brincar com o
Fuyumi e o Natsu e fazer amigos na escola. Tem um mundo ainda mais maior do que ser um super-herói. E, gente, a carinha do Baby Shoto no anime é até mesmo a carinha do Shoto bebê até que é icônica. Aí o Toya fala que todas as crianças na escola dele dizem que eles querem ser super-heróis. E não tem como entender isso. Porque ele é o filho dele e a gente vê o coitado chorando. E ele ainda reafirma que o pai dele que acendeu essa chama nele. E ela não se apaga. E que não tem que fingir o que nunca aconteceu. É por isso que ele tem que olhar pra ele, Endeavor. E o Toya quase mata o coitado do Baby Shoto. Que faz uma cara de indiferença nisso. Fazer o quê, né? Baby Shoto sendo icônico. E foi aí em diante que o Endeavor decidiu que o Shoto não deve se aproximar das outras crianças. E por conta do trabalho dele, não tem como ele ficar o criando o tempo todo. Então contratou uma pessoa pra cuidá-lo. Ele fala pra Rei para meio que não tirar os olhos no Toya. E a Rei fala que aquele garoto, que é o Toya, ele quer que o Endeavor o cuide. E mais uma vez, Baby Shoto quebrando toda a atenção. E o Endeavor fala que ele só pode mostrar a ela um mundo de super-herói. E meio que a Rei recruta dizendo: herói? Você só tá fugindo. E pela cara do Endeavor, já sabemos que as coisas não vão terminar bem. Daí o tempo se passa e vemos a Fuyumi e o Natsu convidando o Toya pra brincar. E o Baby Shoto só vendo tudo lá fora. O Endeavor meio que pega o Shoto e fala: eles são de um mundo diferente do seu, já que ele precisa treinar. E o Toya só vê essa cena com desprezo. À noite, meio que o Toya vai falando que ele estava errado, o Shoto não fez nada de errado, mas o pai dele também estava errado. Ele fala que eles saíram com defeito e por isso que ele não fala com eles. E meio que o Natsu: ah, você já fala isso muitas vezes. E se questionando por que ele não conta isso pra irmã dele de vez em quando. Mas o Toya interpreta que meio que o Natsu tá colocando a culpa nele. E ele só fala pro Natsu porque ele é o único que entende. E ele fala que todas as mulheres da família dele são inúteis. Isso foi machista. E daí vemos no dia seguinte que a Rei percebe que o Toya tá indo pra montanha de novo. E ela pergunta pro Toya do porquê que ele não brinca com os colegas dele meio que de vez em quando. E o Toya fala que ele não precisa de amigos, já que meio que os mundos deles são diferentes. Então a Rei pergunta mesmo se o Toya quer ser um super-herói. Que pode parecer que ela está presa ao pai dele e só sofre. E ela tenta falar que existem vários mundos e escolhas, várias escolhas. E é pra não só olhar pro pai dele, sim pra olhar pra fora também. E no meio disso, ela quer que ele descubra o que ele realmente quer ser. E daí, meus amigos, o Toya fala: o que você sabe, mãe? Leu isso em um livro de autoajuda? Os seus avós te venderam porque vocês estavam ficando pobres. E que ela não teve escolha e foi por isso que ele nasceu. E ela lembra que ela também participou nisso. Daí temos o Dabi narrando, dizendo que a puberdade dele estava chegando. E junto com a mudança dos corpos, a chama dele ficaram azuis. E o Toya já entende que meio que é algo fisiológico. Que quando suas emoções ficam à flor da pele, tem um aumento de poder do seu fogo. E ele vê que meio que tá ficando chorando. Então o Toya pede pro pai dele que no próximo dia de folga ele venha pro Pico Secoto. E ele vê as queimaduras bem no na parte da pança dele. E meio que o Toya vai falando: ah, assim eu vou chegar perto no nível do Shoto e você não vai ter outra escolha a não ser me aceitar. E você vai ficar feliz por ter me gerado. E nisso já temos cenas pesadas de abuso familiar, quando o Endeavor bate na Rei. E o Endeavor parecia um urso, dizendo: por que você não parou o Toya? E vemos o Shoto tentando meio que impedir que o pai dele maltrate ainda mais a mãe dele. Enquanto isso, a Fuyumi e o Natsu estavam se escondendo dessa cena. E a Rei sabia que suas opções eram ilimitadas. Ela escolheu seguir com seus próprios pés. Ela aceitou que iria continuar a tentar sorrir, mas ele não conseguiu impedi-lo. Tudo que a Rei vê é os olhos do Endeavor. E também lembra os olhos do Toya, o olhinho helocromático do Shoto. E isso se deu meio que ao ponto da famosa cena da frigideira de água quente, onde o Shoto ganhou a famosa cicatriz. E ela foi isolada meio que no hospital, e foi aí que ela ouviu sobre o Toya. E o coração dela ficou destruído. Ela soube que o Endeavor não foi pro Pico Secoto. E o Endeavor até tenta falar que se ele tivesse ter ido, aí ele ia alimentar as emoções mais dele. Mas na verdade ele não sabia como falar com ele. E nisso, no Pico Secoto,
o menino entra em combustão instantânea. E o Dabi relembra naquele dia dizendo, estava tão quente lá. Afinal, a gente já colhe o que a gente planta. Quer dizer, você me ensinou a aumentar o poder do fogo. E naquele dia, se ele tivesse desistido de tudo, mas não podia voltar atrás, porque depois, já que ele matou o Toya. Matou entre aspas, agora ele voltou vivo. Isso só fez ele se dedicar mais ao Shoto. E a Rei fala que isso só piorou ainda mais, já que ele passou a ser mais repulsível a ela. E ela começou a ver vestidos meio que do Endeavor nos filhos dela. Fuyui me fala que mesmo que ela soubesse que meio que todos estavam quebrados, ela teve medo de dar o passo à frente. E só resolveu manter essa aparência. Natsu admite que meio que foi culpa do Endeavor, já que ele começou e foi a causa disso. Mas se ele tivesse feito o Shoto cair na real, ele não teria se transformado no Dabi. E talvez conseguisse fazer Shoba com o Shoto. E a Rei reafirma que a responsabilidade pela transformação do Dabi não foi só do Endeavor. E mesmo que ele estivesse quebrado, eles vão fazer ele se levantar. Já que a única escolha dele é lutar contra o Dabi. E meio que o Endeavor, você mesma, Rei? A Rei fala que o Shoto deve ser o mais sofrido de todos eles. E ele a chamou de mãe, mesmo que odiasse naturalmente. Mas ele fez amigos na UA e uniu a família deles outra vez. Tudo por conta de um certo menino de sardas verdinho. Sendo assim o Shoto o herói da família. Bom, o Shoto fala que ele conversou com a sua mãe antes de vir na sala do Endeavor. Ele achou que o pai dele não lutaria mais e achou que a sua única escolha é fazer isso sozinho. Mas estava errado. Então quando o Endeavor terminar de chorar, ele deve se levantar. E mesmo o Endeavor começou a chorar dizendo Shoto! Bom, aparece o Hawks e o Best Genius dizendo, vamos participar dessa reunião de família? E o Shoto pergunta, ué, por que vocês estão aqui? E o Hawks, sabe como é? Eu recebi alta no hospital ontem. E assim que eu saí do hospital, eu soube que um cara almôndega musculoso, um detuço, louco por carnificina, um cara que só grita pai, 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 e uma anha pistolaça estão meio que atacando meio que toda a cidade. Desde que fugiram de Tartarus com mais de muitos prisioneiros. Se não entenderam, meio que a Seiyu da Aranha tá dublando a Lady Nagant. E a Lady Sophoran voltou com tudo. E assim que os dois chegam, meio que a mulher, me desculpe pelas ações do meu filho, meio que os caras, não foi nada disso. Pô, eles ouviram toda a história do Dabi, mesmo Bettina dizendo que ouvir algo escondido é ser como um diesel legal. E o Shoto que fica que nem eu, um diesel legal? Pai de fazer esse trocadilho! E daí o Dabi o Hawks vai perguntando, nossa, eu nunca sabia que essa fonte de ressentimento vinha de volta de você, Endeavor. A queimadora do Shoto também veio, e meio que o Shoto, quase, e a mãe? Fui eu, e meio que o Shoto, mamãe! E meio que o Hawks acha o Shoto maneiro, já que meio que quando ele tinha os seus pais abusivos, ele desistiu e abandonou, mas o Shoto não. E o Shoto fica, tá bem. O Hawks fala que o governo tá pedindo para outros países enviarem mais heróis, que seria legal se não fizesse uma certa personagem que foi um desperdício. Star Stripes. E como a esposa do Endeavor diz, o único jeito é lutar. E é isso que eles vão fazer. E o Hawks fala que agora eles têm uma grande aliança, não só da família dele, mas também os dois grandes heróis. E o Endeavor chorando, sim! Sim! E o Natsu, olha, isso só até que paramos o Toya. E meio que o Endeavor, sim! E o Natsu, pô, pai, assim vai me vingar dos heróis. Bom, primeiro eles precisam explicar a responsabilidade para todos, já que devido às acusações do Dabi eles não podem se esquivar. Mas só tem um fato que eles não conseguem entender. O Run for All. E eles precisam saber o que é isso. E o Endeavor lembra de um certo alguém que falou de uma linha particular. E ele só fala Deku! E o Hawks, olha, Endeavor, eu entendo que esteja passando por um momento difícil, mas tu é casado! Enquanto isso, o Bakugou estava sendo amarrado pela língua da Tsuyu, segurado ainda pelo Mineta e pelo Sado. E o Bakugou, Deku, seu desgraçado, se você morrer, eu te mato. E o Mineta, mas como é que você vai matar se ele tá morto? Bom, ele
Mina vê que o Bakugou tá bem. E a Jiro fala que o Tokoyami e o Kaminari já receberam alta. E a Jiro pergunta se o Deku tá bem e meio que a Uraraka preocupada diz que está preocupada. Daí vemos o Best Jeans e o Rock andando e eles veem o Bakugou amarrado na língua e meio que o Best Jeans. Grande Deus, as explosões mortais da Dynamite, você tá bem? E eu do Bakugou, eu me pareço bem! E o episódio termina com o Might meio que vendo o Deku em coma e falando: entendi. Tá conversando com os antigos portadores, não está? Bom, esse episódio apresentou todo o inferno da origem do Dabi para se tornar esse vilão por conta do abuso familiar que sofreu. E bem nos finalzinhos dos 35 minutos, tá, o episódio não tem 35 minutos, mas bem no finalzinho, todo mundo perguntando o que é o One for All. Agora o menino tá em perigo. E no próximo episódio temos a conversa do Izuku com os antigos portadores. Bom, esse foi o episódio 17 da 6ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. No Tobias e fui.